início ao pós-jogo, o técnico Anderson Moreira atendendo as emissoras de rádio ao vivo. Anderson, boa noite. Boa noite. Parabéns a você, a toda a equipe, a sua comissão pela vitória. Na rodada anterior, uma virada histórica, né, com 4 gols. Hoje, uma goleada sobre o Palmeiras, né, por 4-0. Você utilizando praticamente sempre todas as possibilidades de troca e o time mantendo a postura, mantendo o empenho. O que você falaria a respeito desse Novo Horizontino para a sequência desse campeonato agora e até mesmo também do brasileiro? Eu acho que a gente fez uma reformulação grande assim, no clube. Eu acho que foi uma mudança assim, muito significativa em todos os aspectos. A gente tinha muito receio, assim, né? Porque a gente foi buscar no mercado não só jogadores, mas também assim, o atleta, o ser humano, assim. Porque a gente tem resultado no futebol e aqui no Brasil, eu falo, né? Nós estamos muito acostumados a sempre eleger os heróis e os vilões, né? E aí a gente trabalha um esporte extremamente coletivo, então que a gente está muito feliz pelo resultado, mas assim, claro que todos os jogadores querem jogar, todos querem, né, ter minutos, e esse convencimento é diário, assim, o que eu passo para eles. Assim, todos terão as oportunidades, eu não posso prever quando vai ser, mas que a gente tem que estar bem preparado para poder aproveitar essas oportunidades. Então eu acho que o que fica mais é uma conquista, uma vitória assim, muito do grupo, né? Num pouco espaço de tempo, a gente teve 2 vitórias muito significativas. Elas são muito importantes para nós, até para início de trabalho, para nos trazer um pouco de tranquilidade, porque resultados ruins trazem instabilidade, desconfiança, traz... os atletas começam às vezes a duvidar um pouquinho daquilo que a gente tem para poder desenvolver. E agora, o resultado positivo também traz mais responsabilidade, vai trazer também mais cobrança. Então, a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade para poder dar um passo de cada vez. A gente está muito feliz hoje. Vamos nos permitir, talvez, comemorarmos ainda amanhã, mas a partir da quinta-feira, não. Assim, nada do que foi feito hoje vai entrar em jogo no domingo. E a gente precisa estar com a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma concentração para a gente poder buscar mais uma vitória. Anderson, Gabriel do Globo Esporte. Quando a gente se encontrou no começo do ano, você falou que o time ainda estava em construção. Como que você avalia o elenco hoje, depois da vitória dessa, é mais tranquilo? Mas eu falo para você ainda, está em construção, a gente está recebendo atletas ainda, que eu falei assim, a gente teve um tempo maior para poder se preparar. Isso é bom que se fala que uma equipe como o Palmeiras, as equipes, né, que estavam disputando a Série A, elas tiveram um tempo muito reduzido para poderem, né, se preparar para a competição. Eu até falava assim, que às vezes 1 jogo, 2 jogos, a equipe consegue manter. Talvez no 3º, no 4º jogo, é difícil de sustentar o mesmo ritmo assim, sem uma preparação adequada. A gente teve outros desafios, né? Qual foi o desafio? Poxa, a gente não teve no começo do trabalho todos os atletas, até agora nós estamos recebendo atletas. Então, assim, a gente está num processo ainda de construção. Agora, é claro, jogos como o de sábado, jogos como o de hoje, eles nos encurtam muito a distância daquilo que a gente quer chegar. Então são jogos importantes nesse sentido, porque a gente consegue desenvolver, eles conseguem ter um pouco mais de confiança, acreditar ainda mais naquilo que está sendo colocado. Então a gente continua em construção. Professor, boa noite. Depois do jogo Primavera, a gente pôde ver nos bastidores que você parabenizou, falou que foi uma das maiores vitórias da sua carreira como treinador. Uhum. Já pode substituir essa como uma das maiores ou ainda não? Não, assim, é claro que é muito especial. Primeiro, falar que é um resultado contra uma das melhores equipes do mundo, né? Não é só do Brasil. É uma das melhores equipes do mundo. Tá aí, com certeza, entre as... Não é à toa que disputa o Mundial e disputa com a competência. Tem um grande treinador
um treinador que é o treinador que talvez tenha um trabalho mais de maior tempo, talvez, aqui no futebol brasileiro. Eu acho que sim, na Série A e B, eu acho que é o treinador que está há mais tempo. É um clube assim, com vários atletas extremamente qualificados. Isso só valoriza muito o que a gente fez. A gente não foi uma equipe que ficou só marcando, só se defendendo. A gente subiu marcação, a gente jogou quando teve condições. A gente tentou tirar, principalmente, o espaço interior ali, né, por dentro, que é onde eles têm muita qualidade e conseguem criar situações de 1 contra 1. Então, assim, a gente fica muito feliz. É claro que é uma vitória expressiva, assim, na carreira, e a gente trata com o maior carinho, mas a partir de quinta-feira já faz parte do passado, né? Agora já faz parte do passado, vamos pensar para frente. E, professor, só mais uma, se me permite. O Novo Horizontino sempre entra, pelo menos nos últimos anos, como um grande destaque no Campeonato Paulista, sempre avança pelos mata-matas, mas essas duas vitórias, do jeito que foram, credenciam o Novo Horizontino a pensar um pouco mais alto na competição ou está cedo ainda? Olha, vou te falar que não estou assim, chamando... não estou criando alguma coisa para mim, assim, né, para o Grêmio Novo Horizontino, mas assim, a tabela do Paulista, tanto nossa quanto São Bernardo, foram tabelas extremamente complicadas, entendeu? São duas equipes que nós temos aqui, só no nosso grupo, nós temos 2 times de Série A, que é o Red Bull e o Mirassol. A gente enfrenta mais 2 de Série A, que é do grupo principal ali. E aí 2 equipes de C, né? Uma de B, outra de C. E somente uma equipe que talvez vai disputar D ou talvez não tenha divisão. Então, assim, a nossa tabela é extremamente difícil, extremamente complicada. Então, e um campeonato muito curto. A gente poderia estar hoje aqui numa situação extremamente delicada e complicada. Então, assim, o primeiro objetivo nosso é fazer uma pontuação suficiente para que não corra nenhum risco, porque a gente pode ter equipes grandes aqui que podem ter algumas dificuldades, porque algumas equipes vão se enfrentar e ali uma pode ganhar, pode pegar uma sequência de resultados bons. Então, o Campeonato Paulista ficou extremamente complicado nesse quesito. Então, como eu falo assim, o primeiro objetivo era a gente sair dessa possibilidade de rebaixamento, e aí depois é buscar aquilo que a gente tem pela frente de possibilidade, mas temos jogos dificílimos ainda, a gente sabe muito bem, e a gente precisa focar, estar bem concentrado para a gente poder manter aí a equipe jogando bem e criando situações. O Anderson, volto a dizer sobre a penúltima rodada e essa agora. Foram jogos bem desgastantes. O time já começa a sentir um pouco, vocês já pensam em trabalhar, talvez com rodízio, alguma coisa assim, para poder não afetar tanto esses jogadores? A gente já começou a fazer, né? Algumas modificações em função de jogadores que talvez não tivesse. O Rômulo por uma questão contratual, mas os outros foram questões de poder estar com jogadores mais inteiros, assim. Provavelmente a gente vai ainda fazer algumas modificações, a gente vai avaliar jogo a jogo, né? O que eu falo é o seguinte, eu sou formado em Educação Física, posso falar um pouquinho mais. O começo de temporada, o ideal é que ele fosse mais espaçado, entendeu? Para todo mundo, assim, jogar um jogo, dar uma semana de trabalho, de preparação, trabalho de força, depois você vai, joga e mais uma semaninha, pelo menos umas 2 ou 3 semanas assim, para depois a gente pegar uma sequência de jogos. O que acontece? A gente começa já a milhão, assim, jogando, não sei, são 4 jogos até agora? 4 jogos nós fizemos em quanto tempo? Eu não sei nem falar, foi sábado, terça... 10, 20, 10 dias. 10 dias, nós fizemos 4 jogos. É muita coisa, entendeu? Assim, o risco de lesão ele é enorme, a gente tem que controlar muito isso. Hoje nós tivemos já jogador saindo já com algum incômodo. O Tavinho mesmo a gente não sabe o que é, mas um pequeno incômodo. Então, assim, é claro que o risco é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar com muita inteligência
né? Eu falo assim, eu não poupo o jogador. Eu só não ponho o jogador que não está nas suas melhores condições para jogar. Isso não é poupar, é não correr risco, entendeu? É colocar um que possa nos entregar mais do que aquele outro poderia nos entregar. Tá bom? Professor, acho que não dá para a gente passar por uma partida dessa sem falar do Robson. O importante é ter essa referência no ataque, um cara desse, um centroavante que muito time não tem. O Robson foi meu jogador lá no Fortaleza em 2000, agora eu vou lembrar, se foi 19, 21? Que ano que teve o campeonato terminou no outro ano? Acho que foi 20, 21? 20. Foi 20, mas terminou em 21. Ele foi meu jogador em 21. Era um jogador de lado, entendeu? Não era um centroavante. Então, Robson está passando agora por uma transformação, uma adaptação. Não agora, né? Já há umas 2 temporadas que ele já... Então, assim, ele está aprendendo ainda os movimentos daquele setor. Mas sempre foi um jogador que a gente depositava muita confiança. Agora, ano passado, foi um momento complicado, de lesão, não voltou bem, as coisas não aconteceram. Isso foi criando uma carga, ele se cobra muito. Ele é um cara que muito... Poxa, você vai conversar com ele às vezes nesses momentos, ele é até um pouco arredio, entre aspas, de querer fazer, de acertar, porque ele sempre se dedicou muito. Ele sempre, mesmo não estando tão bem tecnicamente, os gols não acontecendo, foi um jogador que se entrega assim até a última gota. E acho que agora ele está conseguindo ter maturidade, tranquilidade para poder entender o jogo. O que eu falei com ele assim, olha, você não pode me prometer gols, mas você pode me prometer que vai ter boas atuações. E isso, naturalmente, vai elevar a sua chance de fazer gol. Se você não perder bola, se você conseguir reter ali, conseguir dar uma sequência, naturalmente os gols vão acontecer. E eu acho que ele está sendo muito importante e espero que continue assim durante toda a temporada. Obrigado, professor. Decisão pós-jogo. Agora falando com o Robson, né, atacante do Novo Horizontino, atendendo a Rádio Esperança 1. Boa noite, Robson. Boa noite. Zé Geraldo, Rádio Esperança FM. Você esteve aqui também na última partida, né, já um sorriso, Sim. Com gols, um gol, na verdade, uma assistência. E hoje você chega aqui com mais 3 gols. Gostaria que você falasse aí a respeito desse momento, a importância de tudo isso que está acontecendo na tua carreira. O Anderson acabou de dizer, mais uma vez eu repito, que você se cobra muito, se cobrou muito no ano passado, mas hoje agora eu acredito que você não vai ter muita cobrança, né? Fale um pouquinho de tudo isso. Cara, feliz com o momento, feliz em poder voltar a fazer gol, voltar a ajudar a equipe. Sou um cara que sempre me cobrei e sempre vou me cobrar. Não pense que vai diminuir a cobrança, porque eu acho que o trabalho devolve. Eu acho que quando você transpira, quando você soa, as coisas acontecem. E esse é o meu jeito, é o meu espírito. E eu tento demonstrar isso dentro de campo. Eu tento passar isso para os mais jovens. Eu tento também falar com os mais experientes que a gente, no mínimo, tem que correr, no mínimo tem que ajudar, no mínimo tem que trabalhar e lutar bastante. E Deus está me abençoando, Deus tá me protegendo, está fazendo com que eu não me machuque igual o ano passado. Então, só tenho que agradecer a Deus, aos meus companheiros, aos meus familiares que nunca deixaram de me ajudar, me apoiar, independente do momento que eu passe. E agora é continuar, pezinho no chão ainda, o campeonato ainda tem alguns jogos e a gente quer se classificar, a gente quer ir para as fases finais, então manter o foco, manter a determinação e o empenho. Sou Gabriel do Esporte. É impossível a gente não pensar nessa partida como uma das melhores da sua carreira. Sim. Quão incrível é contra um adversário tão difícil como foi hoje? Cara, vai ser uma noite histórica, vai ser uma noite que vai ser difícil de esquecer, ela vai ficar guardada lá no cantinho, na mente, para o resto da vida.
A gente sabia que ia ser difícil, a gente nunca imaginou que seria 4-0, mas a gente sempre manteve a confiança, a gente acredita no trabalho do Enderson, acredita no que ele fala, acredita no que ele nos passa, e hoje a gente foi feliz, hoje a gente conseguiu colocar em prática, conseguiu brigar ali por cada espaço do campo, e a gente foi coroado com a vitória. Robson, boa noite. Queria que você detalhasse qual dos 3 gols foi o melhor, mais bonito, mais difícil para você, e queria pedir uma gentileza que você me respondesse desse jeito. Quem é o artilheiro do Campeonato Paulista? Bom, eu acho que o segundo gol ali foi o mais difícil, eu acho que também o mais bonito, né? Pela dificuldade, né, da bola ali, pelo cruzamento do Mike. E eu acho que sou eu o artilheiro, espero que eu possa ainda ajudar cada vez mais, que eu possa continuar fazendo gols e não só gols, mas com assistências, cobrando, perturbando os meus companheiros, porque, igual eu falei, o trabalho devolve e a gente tem tudo para fazer um grande ano. Robson, para finalizar, como é que está a questão da prateleira lá? Porque já está levando a bola, já é o 3º troféu seguido, como é que está sendo isso para ti? Cara, a gente vai arrumando um espacinho lá, né, amigão? O Miguel que gosta dos troféus, ele sempre pega ali, a gente faz uma disputa lá de futebol e a gente sempre acaba levantando ali o vencedor. Quem ganha mais? Eu ou você? Então a gente vai arrumando um cantinho na prateleira lá para deixar guardado, para ficar na memória e na história. E eu espero ganhar ainda mais. Não me contento só com isso. E, igual eu falei, espero continuar ajudando com gols, com assistência do meu jeito.